a gente ouve explosões, normalmente explosões, não muito altas. Ultimamente as explosões têm ficado ainda mais frequentes e agora, parece que está se aproximando mais. Não é só uma explosão, são várias, pum, 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 pum. A voz que você acabou de ouvir é do estudante de medicina Guilherme Sobreira, de 25 anos. Guilherme vive em Kursk, na Rússia, uma região que tem sido alvo de pesados ataques da Ucrânia. Há algumas semanas, numa manobra ousada, o governo de Volodymyr Zelensky empurrou o conflito para o território russo. Embora as bombas não sejam exatamente uma novidade para quem vive em Kursk, pela primeira vez, elas vieram do outro país. Desde o início da guerra, a região foi uma das principais plataformas de lançamento de ataques russos contra civis ucranianos. E também recebia ataques aéreos vindos do outro lado da fronteira. Desde que eu cheguei, tem ataques. A gente ouve de vez em quando algumas explosões, desde assim, do início do ano. Começou mais ou menos assim em fevereiro, realmente, esses ataques mais frequentes. Em entrevista à produtora do assunto, Amanda Polato, Guilherme contou que o conflito se desenrola a cerca de 100 quilômetros do centro administrativo de Kursk, onde ele vive. E apesar da relativa distância, Guilherme diz já ter visto destroços de mísseis. O brasileiro, que nasceu em Brasília, conta viver uma rotina de sobressaltos sempre que ouve uma sirene tocar. Dentro do meu quarto também a gente tem uma caixa de som que quando tá tendo alerta de míssil, eles falam pra gente, atenção, atenção, perigo de míssil, por favor, saia de perto das janelas e vá para corredores ou então locais com paredes maciças. Normalmente eu me sinto muito ansioso quando acontece, porque a gente não sabe se vai alguma coisa acertar a gente, sabe? Mas ultimamente que as explosões têm ficado um pouco mais altas, aí a ansiedade bate com mais força, sabe? Antes de ontem teve uma explosão, algumas explosões muito fortes durante a madrugada e eu tava dormindo, levantei da cama, não peguei nem documento, só coloquei minha camiseta, saí correndo pro corredor, porque meu quarto tem uma janela em frente à minha cama. Aí eu saí correndo pro corredor. Quando cheguei no corredor, minhas vistas começaram a escurecer. Aí eu senti que eu ia desmaiar, tive que deitar no corredor do prédio aqui, de nervoso. E hoje, essa manhã, de novo, eu tava dormindo e eu acordei no susto, com o barulho de uma explosão. A rotina de tensão acabou se impondo sobre uma cidade tranquila que se tornou o domicílio de muitos estrangeiros atraídos pelos cursos de medicina. Ela tem uma cara de interior, cidade de interior, mas ao mesmo tempo ela tem uma certa modernidade, sabe? Você vê que é uma cidade muito organizada, você vê que é uma cidade também muito histórica, com bastante coisas relacionadas à Segunda Guerra Mundial. A despeito desses relatos sobre o impacto da ofensiva ucraniana, pouca coisa realmente mudou na rotina da cidade. Guilherme diz que o transporte e o comércio funcionam normalmente, a universidade está em férias e deve retomar as aulas em setembro. Mas quem podia sair dali, saiu, com medo do que ainda pode acontecer. Meus amigos russos, eles estão morrendo de medo. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem família em outra cidade aqui, então ele foi para essa cidade, e está morrendo de medo de ter que voltar para estudar, porque é uma situação tensa, né? Então, você vê que o pessoal está preocupado. Muitos russos saíram da cidade, né? Meu plano é seguir agora a rotina, né? E, assim, se acontecer alguma coisa, eu tô confiando na embaixada, que falou pra gente que tem um plano de evacuação, né? Tô confiando neles. A 500 quilômetros de Kursk, do outro lado da fronteira, mísseis têm acordado quem vive nos arredores de Kiev, a capital da Ucrânia. É nessa região que está o padre brasileiro Lucas Perosi Jorge. Ele relembra como foi viver as primeiras horas da manhã da última segunda-feira, dia do maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da guerra. Às 5 horas da manhã eu acordei, porque eu escutei dois barulhos muito fortes. Então, eu acordei, fiquei atento. O que está acontecendo? Espera aí. Uma bomba explodiu, beleza. Outra um pouquinho mais perto. Estão atacando, não é míssil.
Bombardeios que continuaram no dia seguinte. Em conversa com a produtora do assunto, Carol Lorenzetti, o padre Lucas contou que a todo momento os moradores ouvem sirenes e recebem alertas pelo celular. Para muitos, a rotina muda completamente. Tem gente que não dorme, tantos outros não conseguem trabalhar. Eu passei na casa de um paroquiano meu, onde eu dormi a última vez. Aí eu entrei na casa dele rápido, e ele e a mulher dele conversando, falando, e aí, dormiu? E a mulher fala assim, o que é isso, dormir? O que é dormir? Eu já não lembro o que é quando eu dormi, porque toca a sirene e eu acordo. E hoje eu fui para o trabalho, por exemplo, levantei às 7 horas da manhã, fui para o trabalho, chegando perto do trabalho, que ela trabalha em Kiev também. Chegando aqui perto do meu trabalho, o alarme antibomba. Aí tem que passar o dia no trabalho, no bunker. E passo o dia sem fazer nada. E nem estou em casa, e nem estou trabalhando. Os moradores da região de Kiev convivem com racionamento de energia elétrica desde setembro de 2022. Mas com os bombardeios de segunda e terça, a luz acabou e não voltou mais. Não funciona nada, nem internet, nem a maioria das vezes o telefone também não funciona. Você quer assistir televisão, não tem. Você quer tomar um banho, não tem água quente. Você quer cozinhar, por exemplo, na minha casa o fogão é elétrico. A maioria dos fogões aqui são elétricos. Você quer cozinhar, não tem. O que pesa agora é o cansaço psicológico de conviver com uma guerra iniciada há tanto tempo. Depois de um ataque massivo, todo mundo fica num estado assim, bem delicado. Todo mundo cansado psicologicamente. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a guerra nos dois lados da fronteira. O que está por trás da operação ucraniana em solo russo, o contra-ataque de Putin e como a ofensiva inédita pode mudar os rumos do conflito. Além dos 2 relatos exclusivos que você acabou de ouvir, eu converso com Cristina Pesequilo, doutora em ciência política e professora de relações internacionais na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Ela também é colunista da Rádio CBN. Quinta-feira, 29 de agosto. Cristina, no início de agosto, portanto, quase 30 meses depois do início da guerra na Ucrânia, pela primeira vez o exército ucraniano invadiu uma cidade russa. Isso foi bastante alardeado, foi visto como um sinal de vulnerabilidade, até de fraqueza da Rússia. Então eu queria muito te pedir para começar nos explicando a simbologia da cidade de Kursk e como essa invasão é considerada estratégica para o destino da guerra. Essa região de Kursk é muito simbólica para a Rússia de uma maneira histórica. Por quê? Porque foi por essa região de Kursk, em 1943, que a Rússia sofreu, na época a União Soviética, uma pesada invasão nazista. E isso detonou todos os acontecimentos que depois levariam à derrota nazista dentro do território soviético na Segunda Guerra Mundial. Então ela sempre foi considerada uma fronteira vulnerável e é símbolo de algumas das grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial, especificamente a Batalha de Kursk. Então, quando a Ucrânia invadiu a região de Kursk por esse flanco, significou uma vulnerabilidade a mais também na trajetória da Rússia durante essa guerra Rússia-Ucrânia e, como você falou, foi a primeira incursão militar bem sucedida que a Ucrânia conseguiu realizar num território propriamente russo. Depois de 2 anos e meio da invasão russa, em 6 de agosto, tropas ucranianas invadiram a região de Kursk. A partir daí, a Ucrânia começou a bombardear o território da Rússia com maior frequência. A área russa ocupada pela Ucrânia é muito pequena se comparada com as 4 regiões que as forças de Vladimir Putin tomaram do território ucraniano. Uma das razões da incursão ucraniana em Kursk foi para que a Rússia desviasse as suas tropas, que continuam avançando, ainda que lentamente, no leste da Ucrânia.
Por isso, houve uma sensação de fragilidade, uma sensação de vulnerabilidade, porque justamente as tropas russas estavam posicionadas em outras regiões ao leste da Ucrânia, em outras partes da fronteira que já haviam sido conquistadas, como, por exemplo, Lugansk, Donetsk, Mariupol, chegando até a Crimeia. Então, embora essa região de Kursk ela seja uma região pequena em termos territoriais, teve toda essa simbologia e, além de tudo, é uma região estratégica para a passagem de gasodutos que entram na Ucrânia e chegam à Europa e transportam o gás russo. Eu quero agora dar um passinho para trás, Cristina, para falar do planejamento desse ataque, dessa ofensiva. Teria sido por causa do gás que alguns aliados da OTAN se engajaram no planejamento desse ataque a Kursk? Durante toda a guerra, o Ocidente ele vem apoiando a Ucrânia com recursos financeiros, mas também com armamentos e com informações de inteligência. E isso permitiu à Ucrânia, por meio desses aliados da OTAN, fazer essa incursão militar no território russo. E aí é bastante interessante a gente lembrar para os nossos ouvintes, como você bem mencionou, Natuza, que não é uma incursão realizada com o apoio de todos esses aliados da OTAN. O que nós temos vendo circular informações é que as potências, os países que estariam mais envolvidos no auxílio à Ucrânia para realizar essa operação militar foram, obviamente, os Estados Unidos, que são os líderes da OTAN e os maiores apoiadores da guerra, tanto em termos financeiros quanto em termos militares, e isso tem também implicações para a logística, o Reino Unido e, no caso, a Polônia, por conta da sua proximidade geográfica. Há também uma discussão se a Alemanha estaria ou não envolvida nessa operação, mas há praticamente certeza, principalmente das fontes que analisam isso do ponto de vista russo, de que nós teríamos Estados Unidos, Reino Unido e Polônia na linha de frente. Então, essa operação, ela conta com esse auxílio, ela é bastante controversa, obviamente, porque ela entra no território russo com armas ocidentais, com armas tanto terrestres, quanto recursos aéreos para dar suporte às tropas em solo, e muitas dessas tropas que estão em solo tiveram treinamento no Ocidente. Volodymyr Zelensky agora teme um ataque vindo de Belarus e continua insistindo com os Estados Unidos para que liberem armas mais pesadas para usar contra a Rússia, o que pode criar uma escalada nesta guerra. Então, obviamente, como você falou, não são todos os países da OTAN que fecham posição favorável à Ucrânia, mas esses países, principalmente os Estados Unidos, têm desempenhado um papel muito grande nessa operação e deram segurança. É duro a gente falar que deram um aval, mas certamente a operação ela não teria acontecido sem o conhecimento, pelo menos dos Estados Unidos, da presidência Biden, porque é uma ação arriscada e ia com certeza gerar reações muito fortes da Rússia. Eu quero chegar nesse ponto das reações muito fortes da Rússia, mas antes de tirar uma dúvida contigo. Os soldados de Zelensky, ucranianos, continuam em Kursk, certo? Eles continuam em Kursk, Natuza, porque existe hoje uma dificuldade muito grande de você expulsar esses soldados dessa região. Há também uma dúvida de se a Rússia realmente ela vai investir pesado para que essas batalhas aconteçam nesse momento específico da guerra que a gente está vivendo, ou seja, daqui a pouco vai completar um mês dessa incursão militar. Então, por enquanto, nós temos combates, nós temos a destruição, inclusive, de equipamentos militares, mas também nós temos ainda a presença de tropas ucranianas em território russo. A gente não sabe dizer quantos, qual é o estado, a situação dessas tropas, porque elas também podem estar debilitadas, com problemas de abastecimento, mas a princípio a gente ainda teria essas posições fixadas lá. O exército russo bombardeou mais da metade das regiões ucranianas. A Rússia alega ter usado armas de alta precisão para atingir infraestrutura crítica. Um foguete acertou um reservatório de água perto de Kiev. O vídeo também mostrou um incêndio em uma usina hidrelétrica.
Houve interrupções no abastecimento de eletricidade e de água. O país inteiro está sob alerta de ataque aéreo e moradores se abrigam em estações de metrô. Por que a Rússia optou por, a partir de segunda-feira, fazer um contra-ataque muito forte, o que foi considerado o maior ataque à Ucrânia desde o início da guerra, e não expulsar os soldados de Kursk? É uma opção tática, né? A gente está aí vendo uma opção tática e estratégica da Rússia, meio que numa espécie de jogo de xadrez, né? Para a Rússia conseguir expulsar esses soldados ucranianos agora, ela teria que deslocar uma grande quantidade de soldados, né? Tirá-los de outras posições, até porque a mobilização nessas regiões ela não é fácil. A gente tem que lembrar que daqui a alguns meses, de novo, a gente vai entrar num ciclo de inverno. Então, qual foi a opção da Rússia? Travar combates localizados, porque considera também, apesar de estratégica para a passagem de gasodutos, apesar da simbologia, que não é uma região no momento que você deve agregar muitos soldados. E aí qual que é a questão também de você optar pelos ataques aéreos, né? Com drones, com outras ações, e aí na capital Kiev também tem uma simbologia muito importante, você mostrar que a Ucrânia ela continua sem o controle da situação, que essa participação em Kursk ela é uma participação militar minoritária, que depende muito da continuidade do apoio do Ocidente. Você reduz as baixas potenciais do exército russo na batalha corpo a corpo, né, no território, nessa guerra de fricção, mas aí você mostra que Kiev, com a capacidade russa de atingir a capital, ainda está muito fragilizada. Moscou bombardeou diferentes regiões, entre elas a capital Kiev. Pelo menos 6 pessoas morreram. A Ucrânia foi alvo de mais de 200 mísseis e drones pela Rússia. O Kremlin comentou os ataques à Ucrânia, dizendo que ações hostis como as incursões ucranianas na região de Kursk não podem ficar sem resposta. Então tem todo um elemento simbólico, que é você mostrar essa fragilidade, mas também tem um elemento tático estratégico, que é se reposicionar com poucas perdas humanas para o exército russo e repensar também um pouco esse posicionamento na fronteira. Agora é sempre simbólico, né, quando você atinge a capital de um país. Então nós estamos vendo, de fato, uma grande ofensiva de drones, né? A gente tem uma guerra hoje na Ucrânia que ela é travada de uma forma mista, né? Ela é uma guerra muito tradicional, por um lado, ou seja, combates corpo a corpo, guerra de trincheira, guerra de fricção, guerra por território, mas por outro tem todo esse aspecto da guerra com drones e também uma guerra cibernética em alguns momentos. Então é um quadro complexo, mas que a gente vai vendo como a guerra do futuro vai se desenhando. Cristina, você mencionou o termo guerra de fricção e eu queria te pedir para explicar para quem nos acompanha o conceito desse tipo de guerra. Guerra de fricção é quando você... na verdade, a gente usa também muito nas relações internacionais, em outras agendas, que é a guerra que você fica o tempo inteiro batendo no outro, né? Seria esse encontro das tropas em solo. Então é uma tensão crescente, ela é uma guerra travada da maneira mais tradicional e um fica combatendo o outro olho no olho, por assim dizer. A Rússia e a antiga União Soviética, elas são muito conhecidas por essas guerras que se prolongam, né? Guerras se prolongam em solo, até pela alta capacidade de resistência das forças soviéticas. Isso vem da Segunda Guerra Mundial e foi passado para as forças russas. Então é uma guerra que ela fica o tempo inteiro meio que elétrica, né? Por isso que a gente às vezes usa o termo guerra de fricção. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Cristina. Como é que fica a imagem do Putin depois dessa invasão do território russo? Eu fico me perguntando como é que está a imagem exterior dele, mas essa talvez seja a menos importante para o contexto.
mas sobretudo a imagem interna no país, porque agora você tem ali, tudo bem que houve uma evacuação muito grande da população em Kursk, mas você tem ali um território russo ocupado por tropas inimigas, né? Exatamente. Toda a construção da imagem do Putin interno, ela é feita com base na não vulnerabilidade do território russo. E a ideia de que essa guerra na fronteira ela não vai afetar o dia a dia das populações russas, principalmente na capital Moscou, em regiões que tradicionalmente são preservadas, né? Ou seja, a classe média, a ideia de que você vai manter uma normalidade. Qual que é o problema? Mesmo quando você tem essa invasão numa região mais distante, uma região que é territorialmente pequena, você atinge justamente a credibilidade do Putin e a promessa de que a guerra ela não afetaria todo o território russo de uma forma geral. Então, o Putin ele depende muito, veja, no exterior a gente sabe quais que são os aliados, né, do Putin e quais que são os inimigos. Agora, o problema dele mesmo é no campo interno. Então, de que maneira que isso eventualmente poderia afetar o apoio da população à guerra e também a questão, né, de como que isso pode afetar pretensões políticas futuras, não necessariamente do Putin, mas de todos os seus aliados, que eventualmente podem vir a ser os seus sucessores. Então, para ele, realmente, a gente costuma dizer, usando um termo mais popular, é que o Putin sentiu o golpe. Kursk dista de Moscou algo perto, talvez um pouco mais de 500 quilômetros. Não é tão demorado assim para uma tropa chegar. Quais são as chances disso acontecer, professora? Me parecem bem pequenas, né? Eu acho que as tropas não chegam. Isso eu acho uma chance bem pequena, mas existe uma outra discussão em andamento que é a seguinte: o Zelensky ele tem pressionado o Ocidente cada vez mais para que sejam fornecidos mais armamentos para ele. E dentro desses armamentos existem mísseis, né? Existem veículos lançadores que podem atingir mais facilmente capitais, né? Cidades grandes, Moscou, outras cidades da Rússia. E aí a gente teria um cenário que é um pouco diferente do que a gente está observando agora. Seria, primeiro, muito arriscado você usar esses mísseis que atingem grandes cidades russas. Você estaria realmente saindo do escopo da guerra conhecida e isso teria talvez efeitos que a gente não gostaria de ver na guerra, mas em termos de posicionamento de tropas, eu acho que não vai acontecer por conta disso, né? E também porque a Ucrânia, pensando em termos práticos, ela não teria hoje soldados suficientes para fazer esse tipo de movimentação estratégica dentro do território russo. As perdas seriam muito grandes, então para a Ucrânia é muito mais interessante ela ter essa vitória, que ela é tanto simbólica quanto prática numa região pequena, razoavelmente distante da capital, mas continuar com essas pressões, né, com essa impressão de vitória. Porque se ela iniciar qualquer outro movimento mais denso, com tropas, vai fracassar. Agora, não está descartado a possibilidade de novos armamentos que aí teriam um outro efeito na guerra. O presidente ucraniano destacou a importância de receber dos aliados mais aviões modelos F-16 que estão sendo usados para abater parte dos drones e mísseis lançados pela Rússia esta semana. E isso a Rússia já falou, seria uma ação muito arriscada do Ocidente fornecer novas armas para a Ucrânia que permitiriam esse avanço à distância, né? Ou seja, mísseis de média e longa distância, e que isso teria uma resposta muito mais direta da Rússia, né? Ou seja, algo que eles vêm falando muito desde o início, que seria levar a Rússia a ter que considerar uma opção nuclear. E isso ninguém quer, e a gente sabe que as consequências seriam muito graves. O próprio governo russo, né, nessa ideia do que vem depois disso, alertou o Ocidente que uma terceira guerra mundial não afetaria só a Europa. Esse recado era apenas para os Estados Unidos quando eles fizeram esse alerta. E um outro ponto, o Zelensky, numa entrevista ao Luciano Huck, disse que até novembro apresentaria
um plano de paz. Isso ainda estaria de pé depois desses ataques? A senhora vê isso acontecendo até novembro? Acho que até a eleição americana acontecer, que aí seria em 5 de novembro, eu acho que é muito difícil a gente ter qualquer possibilidade de negociação de paz, né? E eu acho que a Rússia ela não aceitaria nenhuma negociação de paz chamada pelos Zelensky, que a gente teria que contar com a presença de atores externos. Seja a Turquia, que esteve muito envolvida com isso no início, o próprio Vaticano, a China, o Brasil, que falou muito em Clube da Paz. Então, quando o Zelensky fala isso e fala em novembro, certamente o que a gente está vendo aí é a sombra da eleição americana pairando. A ideia do presidente ucraniano é apresentar o plano já no mês que vem a Joe Biden. Volodymyr Zelensky disse que também quer mostrar suas ideias aos dois candidatos à Casa Branca, a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump. Ele explicou que a operação dentro do território russo, onde as forças ucranianas ocupam parte da região de Kursk, faz parte desse plano de paz, que inclui ainda propostas econômicas. Zelensky foi questionado ainda sobre a possibilidade de a Ucrânia ceder territórios em eventuais negociações, e ele respondeu que os ucranianos não estão preparados para essa opção, embora tenha reconhecido que a decisão vai depender da posição dos aliados. E tem a questão também de algumas outras declarações que ele fez do Zelensky, que essa questão de você negociar a paz, ela poderia incluir, por exemplo, a criação de uma zona tampão em Kursk, separando a Rússia da Ucrânia. Só que, veja, essa é uma proposta que ela vem desde o início da guerra, né? Lá desde 2022, de que você poderia ter uma zona desmilitarizada dando proteção para a Ucrânia e para a Rússia, ou seja, impedindo que a Ucrânia chegasse na Rússia e impedindo que a Rússia invadisse a Ucrânia novamente. Agora, você pensar num momento nessa negociação, ou mesmo em novembro, antes da eleição americana, eu acho um pouco complicado. E aí que entra, né, a grande preocupação que a gente sempre tem, falar em Terceira Guerra Mundial. A gente tem algumas tendências, né, políticas, alguns autores, principalmente alguns autores europeus, que eles falam que a gente já está vivendo uma Terceira Guerra Mundial, que seria a guerra da transição hegemônica dos Estados Unidos. Um desses autores é o francês Emmanuel Todd, né? Por que isso? Porque você teria uma disputa hegemônica entre Estados Unidos e China, a guerra da Ucrânia seria um sintoma. Mas quando a Rússia, né, quando o Lavrov, o Peskov, o próprio Putin, eles levantam a questão da opção nuclear e falam em Terceira Guerra Mundial, do que eles estão falando efetivamente? Eles estão falando de um conflito que ganha uma escala que não é só ucraniana, não é só regional, como você falou, Natuza, não é só focada na Europa, mas também um recado para os Estados Unidos, que isso vai atingir a Ásia, que isso vai atingir os Estados Unidos, ou seja, ela seria uma guerra global e uma guerra travada muitas vezes por meios nucleares, né? O que a gente costuma dizer, né, na geopolítica a gente tem falado muito da linha vermelha, né? Então, quando os Estados Unidos dão as armas para a Ucrânia, auxiliam a Ucrânia a fazer uma incursão militar como essa em Kursk, e eles interferem em outras questões da guerra, né, via a organização do Tratado do Atlântico Norte, que eles estão ultrapassando linhas vermelhas da zona de influência russa e colocando o povo russo em perigo, né? Então isso seria muito ruim para o povo russo. E o Putin, obviamente, vai reagir. A porta-voz do Ministério do Exterior da Rússia declarou que a invasão dos ucranianos freou qualquer tentativa de negociação de paz. Maria Zakharova também acusou o Ocidente de estar por trás da operação. É nesse contexto que eles estão falando de uma Terceira Guerra Mundial. A gente espera que não aconteça, mas tem essa outra hipótese de que está tudo muito se mexendo, né? E aí a gente tem que lembrar da China, né? A China é uma aliada russa. Então, a China ela não tem interferido na guerra. Os Estados Unidos têm. Como é que fica um cenário aí tão complexo, né? Esse jogo de xadrez entre as potências. A Eurásia é uma região muito rica, mas, ao mesmo tempo, ela é uma região muito quente atualmente.
Professora, muito obrigada pela conversa, por dividir um pouco dos seus conhecimentos aqui com a gente no assunto. Foi um prazer recebê-la aqui. É um prazer, Natuza, um prazer também poder contribuir com os ouvintes. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.